de volta já com o nosso Vida Melhor. Eu tô aqui com o Dr. Jamal Azan, que é otorrinolaringologista, um excelente médico, no qual eu confio bastante. É por isso que eu o convidei para falar sobre um assunto muito importante, principalmente nessa época do ano. Porque durante essa estação, que é mais quente, fica difícil da gente resistir àquele banho de praia, de piscina, né? Pra dar aquela aliviada no calor. Só que, normalmente, os probleminhas no ouvido, as inflamações, as infecções aparecem junto com essa vontade da gente ficar mais tempo no banho, mais tempo na piscina. E aí a gente precisa entender um pouquinho como é que funciona tudo isso, doutor, para ajudar quem está em casa a prevenir essas otites, essas inflamações. Claro. Muito boa tarde, obrigada por ter vindo. Boa tarde, Cláudia. Muito obrigado pelo convite. Eu estou muito contente de estar aqui para mostrar para vocês situações que são do nosso dia a dia. Então vejam, eu vou mostrar para vocês o porquê que as otites são bastante comuns nessa época do ano. Veja, numa orelha normal, a água ela entra e sai. Isso é algo normal. Ou seja, se a pessoa entra na piscina, essa água tem que circular e sair. Mas duas coisas principalmente podem atrapalhar essa situação. A primeira coisa é se tiver uma alteração anatômica no qual esse canal ele pode ter tipo um calombo, uma lombadinha. Então fica a água acumulada aqui mais tempo e essa água acumulada vai mexendo com a pele. Essa é uma situação. Outra situação, pode ter um pouquinho de cera. Cera é normal em todo mundo, mas se essa cera formar também um obstáculo para essa água sair, gera-se também uma predisposição às infecções. Mas uma coisa muito importante é que a pele do ouvido nessa porção externa, ela é móvel. Mas aqui dentro, gente, olha, na parte interna do canal do ouvido, essa pele, ela deita sobre o osso. Então, ela é uma pele muito fininha e quando essa pele fica sujeita à umidade constante, essa pele pode macerar um pouquinho. Sabe o dedo do pé, o dedo da mão, quando a gente fica muito tempo na água? Fica enrugadinho, mais fica molinho. enrugado, não é? E esse mais enrugadinho, mais molhado, favorece rachar. E se rachar, pode infeccionar. Então, essa situação anatômica, o fato dessa pele ser muito fininha, é uma situação que também predispõe às infecções. Mas isso não quer dizer que vocês não podem ficar muito tempo em piscina. Claro que sim. Basta tomar alguns cuidados que a gente vai comentar aqui também. Né? Ok. É normal que a pessoa que tem otite tenha essa otite de repetição, que sempre aconteça, ou não? E se a pessoa tiver uma alteração anatômica, ela está predisposta a ter várias inflamações. Existe um outro motivo para essa repetição de otite, além dessa predisposição anatômica? Normalmente, os motivos são locais, não são problemas de saúde geral, são problemas locais. Portanto, tem que olhar lá dentro, tem que saber o que tem lá dentro e isso pode ser facilmente feito numa consulta com o médico otorrinolaringologista. Então, eu acredito que o mais importante, que é a mensagem principal que nós vamos passar para vocês hoje é assim, antes do verão, antes de ficar na piscina o tempo todo, antes de ficar o dia inteiro na praia, antes de tudo isso, procure um otorrinolaringologista para olhar tanto você quanto os filhos, a família, porque a gente pode evitar muito transtorno, viu? A gente pode mesmo. E aí o médico mesmo já pode ver se tem esse calombinho, essa predisposição, se tem uma cera que talvez possa ajudar que essa água fique parada, que tem esse entupimento, né? Exatamente. Interessante. Então, se a membrana do tímpano estiver íntegra, o que acontece? Às vezes a gente manda pingar um remedinho toda vez que sai da água. Aí esse remedinho, ele vai remover esse restinho de água. Mas isso não pode ser feito por conta própria. Isso tem que ser através de um médico. Ok. Existe alguma relação de uma outra doença que dê essa dor de ouvido? As otites de verão, aquilo que a gente chama otite do nadador, são otites causadas por um problema local, como eu falei, só no canal do ouvido
ou na orelha, essas situações, né? Agora, também existe o efeito da via respiratória sobre o ouvido. Então, aquelas pessoas que, por exemplo, o dia está muito frio, a água está muito fria, aí como é que você vai segurar a criança? A criança quer nadar, quer nadar. Vai lá, nada na piscina, toma aquele vento danado. Aí o nariz fica ruim. Através da tuba auditiva que comunica o nariz com o ouvido, a pessoa pode ter uma otite, sim, mas aí é uma otite média, uma otite aqui dentro, não é relacionada exatamente à água. Qual que incomoda mais? Olha, as duas doem muito, muito. Qual da febre? As duas podem dar febre. Tanto a otite externa quanto a otite média. Qual precisa ser tratada com antibiótico? Normalmente, as duas precisam ser tratadas com antibiótico, normalmente. Agora, a otite externa, além do antibiótico, às vezes é necessário uma limpeza e gotas, ou um curativo. Já a otite média, além do antibiótico, é necessário melhorar o nariz, né? Dar remédio para a via respiratória. Se a criança ou adulto tem uma otite média, ele também usa um remedinho de pingar ou não? Só antibiótico via oral? Não. Normalmente, as otites médias, elas não são tratadas com gotas. As gotas, elas são para a otite externa. Algumas situações muito específicas, a gente pode tratar a otite média com gotas. Mas, normalmente, isso não é recomendado. Então, normalmente, se a criança ou adulto tem uma otite que foi proveniente de uma sinusite ou de um resfriado, porque estava aqui com essas vias nasais obstruídas, ela vai, e aí se deu uma otite e virou uma infecção, ela vai tomar um antibiótico. Normalmente, não é que vai pingar a gotinha, é isso? Exatamente. Tá. Normalmente tem que tomar um antibiótico e melhorar o nariz. Perfeito. Quero te convidar para participar do programa, tá? Você tem alguma dúvida? Porque eu estou perguntando todas as minhas aqui pra gente, pensando no nosso bem. Mas você, se tiver alguma outra dúvida, não hesite. Envie a sua pergunta através do 0 Operadora 11 2202 8432. Se preferir, você pode usar o e-mail vidamelhor@redevida.com.br. Vou ver tudo aqui e daqui a pouquinho o doutor vai ter a chance de responder tudo isso pra gente. Agora, doutor, para chegar à otite, a essa otite externa, você já explicou que às vezes isso é ocasionado pela água parada ali. Muita gente sai mesmo do mar ou da piscina e sente aquele incômodo. O que a gente deve fazer nesse caso? Normalmente, o indicado é que a pessoa somente limpe com um pano ou uma toalhinha ou um papel com o dedo até onde nós podemos alcançar. A pessoa pode deitar de lado, mexer suavemente a orelha, ficar uns minutinhos deitada de lado, mas jamais, nenhuma vez, introduzir nenhum objeto para secar. Porque toda vez que a gente introduz um objeto, seja um cotonete, uma haste, isso vai gerar uma chance muito grande de machucar essa pele. Eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente. O que acontece é o seguinte. Então, se eu pegar aqui, olha, gente, eu estou pegando aqui o cotonete porque eu quero secar, não é? Aí eu venho aqui, ó, eu machuco essa pele aqui, ó. E a hora que eu machuco essa pele, isso aqui acaba raspando. Às vezes o cotonete sai com sangue. E aí, para ter uma infecção, isso é muito fácil e muito rápido. Então, nunca introduzam nada para dentro do canal do ouvido. E se esse cotonete for e acabar encostando no tímpano, pode furar, perfurar o tímpano? Sim, eu já atendi várias perfurações de membrana do tímpano. São perfurações traumáticas. São perfurações nas quais, sem querer, a pessoa empurra com mais força. Ou, às vezes, até ela deixa o cotonete, ou alguém vem e encosta nela. Gente, isso é muito perigoso. A audição é nossa vida. A audição é muito, muito sensível. A membrana do tímpano é muito fina. Cuidado, não façam movimentos impensados. Proteger o ouvido com algodão antes de cair na piscina, no mar, é uma atitude positiva ou não? Não, o adequado é não utilizar nenhum tipo de protetor que não seja por orientação específica do médico otorrinolaringologista. Nós não indicamos os protetores de silicone, algodão ou qualquer coisa assim. Os melhores protetores são aqueles que são moldados para a pessoa, específico para ela. Então, o que a gente faz?
a gente vai, molda como se fosse o molde de um aparelho auditivo, que encaixa direitinho naquela curvatura, no tamanho do canal. E aí sim ele pode usar esse protetor que é moldado especificamente para ele. Agora, todos os outros, não. Não vão nessa conversa, porque eu já tirei muito pedaço de silicone de dentro de ouvido. É mesmo? Vários, e aí é complicado, né? Muito complicado. Isso e já se aconteceu ficou o algodão vezes. ali, também a pessoa não tem que ficar tentando tirar em casa. Melhor ir pro médico, né? Não vai conseguir, vai empurrar cada vez mais. É melhor procurar orientação médica. Perfeito. Olha, eu estou conversando com o Dr. Jamal Azan, que é médico formado pela USP há muitos anos, desde 1986, tem um currículo extenso, tem uma experiência muito grande, é por isso que está aqui hoje batendo papo com a gente e eu tenho certeza que está te ajudando e está me ajudando também. Quero a sua participação, hein? No próximo bloco ele vai responder as nossas dúvidas. Ele é do Hospital Lefort hoje, que é um hospital que eu gosto muito. Manda um abraço para a turma lá da diretoria, que é nota 10. Aliás, todos os enfermeiros, eu já operei lá no Lefort, só posso falar bem desse hospital. Fantástico, um atendimento maravilhoso. Meu filho também operou lá, né? Outro dia com o Dr. Jamal, inclusive. Então eu volto já, tá, doutor? Tô já aprendendo tudo de otite. Eu tô quase lá, hein? Eu acho até que tô ficando com vontade de fazer medicina. Quem sabe? Nunca é tarde, né? As orientações ajudam bastante. Mas é muito bom aprender sobre a nossa saúde e sobre o nosso corpo, né? Bom, tem várias perguntas, doutor. A Maria Tereza Mairique Costa, ela é de São Paulo. Ela diz assim: meu avô morreu praticamente surdo. Eu não sei quais as causas, mas gostaria de saber se isso é hereditário. A surdez hereditária, ela existe, mas é incomum. O mais comum é o que a gente chama de presbiacusia, que é a perda da audição com a própria idade. Alguns indivíduos podem ter a presbiacusia precoce, perder a audição antes da idade mais avançada. Então, o ideal é procurar um médico otorrinolaringologista para solicitar uma audiometria, que é um teste auditivo muito simples e pode ajudar bastante na prevenção da evolução desse problema. Obrigada. Célia Maria Rodrigues, também é de São Paulo, ela diz: tenho dores no ouvido direito e dói o olho, o dente que tem canal feito, o rosto. O que pode ser? Sinto que escorre alguma coisa pela garganta quando estou deitada. Ela já passou por otorrinos e não constataram nada. Célia, essa sua queixa é muito comum e a gente tem que lembrar que as dores de ouvido não são todas elas causadas somente por ouvido. Então, isso é uma orientação importante. A dor no ouvido nem sempre é dor do ouvido. Então, essa sua queixa, obviamente, é necessário um exame minucioso, mas essa sua queixa lembra um problema na articulação do maxilar. É interessante você verificar com o seu dentista se você não tem um problema na articulação. Eu já tive isso, até operei ATM. Isso. E é uma dor insuportável. Não sei se é isso que ela está sentindo, mas é uma dor de você não entender. São agulhadas muito intensas dentro do ouvido. A pessoa tem certeza que é do ouvido, mas não é do ouvido, é no ouvido. E muitas vezes irradia, dá como se fossem uns choques para o pescoço. Aquela friagenzinha, um ventinho, então, é terrível. Deitou no travesseiro gelado, já dá a dor. Procure, pode ser realmente um problema de ouvido, mas pode ser um problema na articulação do maxilar. A experiência de um bom médico é tudo, né? Eu fico feliz e muito grata, viu? Obrigado. A Andréia Matos, ela é de Manhuaçu, Minas Gerais. Ela diz que há 15 dias tem dor no ouvido sem infecção. Já tomou anti-inflamatórios, mas a dor persiste. O que poderia ser? 15 dias de dor de ouvido é uma dor muito prolongada. É possível mesmo que seja uma otite externa, que talvez na intenção de tentar melhorar, às vezes a gente vai e tenta mexer com alguma coisa. Como eu disse, nunca, jamais façam isso, né? 15 dias, o mais provável ou é que seja algo externo, de fora, ou também é possível que uma gripe possa gerar secreção no ouvido. E essa secreção que fica lá dentro, além de diminuir a audição, ela pode dar dores também. Procure um médico otorrino. Mesmo que já tenha passado há 15 dias, né? Com certeza, precisa ver o que está acontecendo. A Raquel Araújo de Brasília, ela diz: boa tarde, meu nome é Raquel, tenho a síndrome de Cartagener, que é composta de bronquiectásias, sinusite e citos inversos totalis. Tenho o tímpano esquerdo perfurado e gostaria de saber se é recomendável uma operação de ouvido, visto que o problema de sinusite sempre prejudica a minha audição. Caso eu opere, a cirurgia pode ser em vão em função da sinusite?
A sinusite, ela pode gerar, sem dúvida nenhuma, um problema na comunicação entre o nariz e o ouvido. Essa comunicação entre nariz e ouvido não funcionando direito pode gerar a perfuração no ouvido. Não há dúvida de que, melhorando a sinusite em primeiro lugar, Raquel, trate o seu nariz, deixe o seu nariz em ordem, para depois, sem dúvida nenhuma, fazer a cirurgia do ouvido. Sim, vale a pena, é recomendado, se você tiver condições clínicas para isso, o que eu acredito que sim, fazer a cirurgia para vedar, para fechar essa perfuração, né? E com isso você vai poder ter uma vida mais livre, mais normal, como poder deixar entrar água no ouvido, a água vai entrar e vai sair como nós falamos, né? Sem contar que existe uma chance de melhora, inclusive, na sua audição. Então, primeiro lugar, melhore o seu nariz, depois trate do seu ouvido. E é possível melhorar o nariz com esses nomes tão difíceis que ela falou aqui? Sim, existe tratamento? Sim, existe tratamento, cada vez mais a tecnologia ajuda, sem dúvida. Ok. A Tereza Cristina Hack, de São Paulo, pergunta como prevenir o excesso de cera. Tereza, essa é a pergunta que eu recebo sempre. Nós não temos ainda nenhuma forma de prevenir a cera, nós não temos como diminuir essa produção. O que nós sempre recomendamos para as pessoas que têm uma tendência a produzir mais a cera e essa cera ficar retida, procure uma consulta com o otorrino regularmente, a cada 3, 4 meses ou um pouquinho mais, mas nunca deixe de ir menos de 2 vezes por ano, porque às vezes a gente já tira a cera um pouquinho antes de ela tampar e dá aquele sintoma que é muito ruim, que você deve saber bem, que fica o ouvido tampado, a gente fica ouvindo aquele eco, né? Então não tem como prevenir, mas tem como manejar essa situação. Obrigada. A Nayara Porto pergunta se dor na mandíbula pode estar relacionado ao ouvido. Ela disse que está com essa dor faz 3 semanas, não sabe se pode ser dor de ouvido ou dor de dente. Ela é de Várzea Grande, no Mato Grosso. E pode ser sim, como nós dissemos, a própria articulação do maxilar e às vezes também dente, às vezes a própria mandíbula ou uma raiz dentária ou uma cárie mesmo pode dar dores de ouvido. Isso é bastante frequente. A Franciele diz o seguinte: a minha mãe já tem 2 meses com dor de ouvido. Começou o tratamento com azitromicina de 500 miligramas, já há 1 semana, e ainda não teve resultado satisfatório. Mas é uma melhoradinha, ela deve continuar? Eu acredito que 1 semana com um antibiótico como a azitromicina já deveria ter dado uma grande melhorada. Acho que é bastante interessante reavaliar para, inclusive, certificar de que o tratamento está na direção correta. A Laura Vec, de Ribeirão Preto, pergunta: quando sai secreção do ouvido, como um pus, há dias com febre alta e dor no ouvido, o que pode ser? Isso é uma situação muito ruim. Não pode sair pus do ouvido, não pode sair secreção. Isso pode estar sendo originado tanto na parte externa quanto no ouvido médio. Então, é assim, procure imediatamente um otorrinolaringologista, porque se tiver uma infecção, isso pode perfurar a membrana. Se perfurar a membrana, pode deixar problemas, talvez até definitivos na audição. Não brinca com isso, não. Ok. A Ana Gouveia, ela diz: olá, me chamo Ana, estou com problemas no ouvido. Sempre que fico exposta ao ar-condicionado ou tenho alguma inflamação na garganta, meu ouvido dói. Gostaria de saber o motivo, por favor, doutor. Isso, as dores de ouvido, então, podem estar relacionadas à dor de garganta, sem dúvida nenhuma. Às vezes o problema é só a garganta. Muitas pessoas melhorando a garganta param de ter a dor no ouvido, que não é dor do ouvido. A Cristiane Lamazares está sempre me mandando um recadinho no Facebook. Obrigada, Cris, pelo carinho. Ela diz: boa tarde, Cláudia. Tem uma coceira muito grande no ouvido. O que pode ser? Essa coceira, ela em geral é causada por uma otite externa. Essa pelezinha que está na entrada do canal do ouvido, ela pode rachar, ela pode soltar aquelas casquinhas brancas que a pessoa fica tirando e coçar bastante. Uma medida simples que você pode tomar de imediato é pegar um pouquinho de óleo de amêndoas ou óleo higiênico qualquer e passar nessa região do orifício externo do ouvido. Isso às vezes umedece a pele e não deixa ela rachar e sangrar.
e, sem dúvida, existem tratamentos para isso também. Ó, nosso tempo já acabou, mas tem uma pergunta aqui que veio da Pastoral da Criança e eu acho que pode ajudar as mães e algumas que estão vivendo essa mesma situação. Início de bronquiolite em gêmeos prematuros de 7 meses. Não é exatamente o problema da otite, mas eu acho que a gente podia ajudar. Está perguntando como orientar a mãe nesse caso. A bronquiolite é uma situação que pode chegar até a ser grave. A bronquiolite, ela é nos pulmões, é uma região periférica dos pulmões. Em primeiro lugar, bastante inalação com soro fisiológico para umedecer a secreção e facilitar essa secreção. Muitos cuidados com agentes alergênicos como mofo, umidade, muita poeira, evite isso e busque o tratamento com o pediatra. Como os bebês têm 7 meses, mamadeira deitado é um perigo? Para a bronquiolite em especial, não. Ela é um perigo mais para a otite. A bronquiolite está relacionada mais a quadros virais ou então a quadros alérgicos. Leite é um alergênico nesse caso? O leite pode ser um alergênico, gerando inclusive a bronquiolite se as crianças tiverem a intolerância à lactose. Isso pode ser pesquisado hoje. Não sei se ela está através de amamentando, exames. mas gêmeos com 7 meses às vezes Tem é que tomar difícil, né? cuidado. Já não está mais amamentando. Bom, doutor Jamal Azan, como eu já te disse, é do Hospital Leforte. O telefone é o 3723-4700. Se você precisar de alguma informação, é só ligar lá ou entrar no site www.leforte.com.br. Anotou? 3723-4700. Muito obrigada, doutor Jamal. Obrigado a você. Sempre Obrigado bom pela recebê-lo, oportunidade. viu? Obrigado.